começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque. Olha, entre os destaques aqui do Agricultura BR, você vai ter mais um posicionamento em relação ao que vem acontecendo na cadeia produtiva da carne bovina do Brasil, principalmente por conta do JBS. Isso porque a Justiça Federal do Distrito Federal, ela suspendeu aquela negociação de alienação das plantas frigoríficas do JBS para o frigorífico Minerva. Você vai entender esse caso nesta edição de Agricultura BR. Veja ainda nesta edição notícias sobre a Ferrovia Norte-Sul. O governo federal vai leiloar um trecho importante ligando Tocantins ao estado de São Paulo no início do ano que vem. Você vai ver como é que vem os valores praticados para milho, soja e arroz e as quedas no acumulado do ano. E ainda como está se desenvolvendo a safra de algodão da região centro-sul do país. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Safra 2016-17 do Brasil está chegando ao fim de um volume que foi recorde. Produção de milho, de soja, de arroz e de outros grãos foram muito volumosas, o que foi uma situação positiva para as atividades no campo. O fator negativo disso tudo, no entanto, se reflete no mercado, com uma oferta dos grãos mais elevada. Preços dos produtos agrícolas caíram bastante ao longo deste ciclo. Considerando o período do dia 1º de janeiro deste ano até o período do dia 21 de junho, portanto, esta última quarta-feira, entre os 3 maiores produtos agrícolas produzidos pelo Brasil, que são milho, soja e arroz, o milho teve a maior queda acumulada no preço praticado pelo Brasil. O Agricultura BR fez hoje um levantamento para mostrar o desempenho de cada um destes 3 produtos importantes para a economia do país, para a gente ver o quanto que o preço pago por cada um deles se desvalorizou diante de uma safra tão volumosa. A gente começa mostrando agora na tela a queda percentual para cada uma das culturas, considerando o período, portanto, do acumulado do ano. O preço do milho, nesse período, caiu 29,7%. Já o do arroz caiu 19,3%, aí tomando como base a região mais produtora, que é o sul do Brasil, e o preço da soja, a nível nacional, teve queda de 14,8%. A gente vai acompanhar agora o preço que era pago lá atrás e os valores atuais para ver na prática o que aconteceu com o valor pago para cada um deles. Veja que o milho tinha o valor no dia 1º de janeiro deste ano de R$ 33,02, na média Brasil. Já para a data do dia 21 de junho, o preço cai para R$ 23,21. Já a saca de 50 quilos do arroz saiu de R$ 49,39 no início deste ano para R$ 39,82, um valor que hoje em dia é considerado abaixo do custo de produção do produto. Já a soja teve o patamar caindo de R$ 71,65 a saca na data do dia 1º do ano para 21 de junho, estar no preço de R$ 61. O assunto é soja e soja no cenário internacional, porque nesta quinta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como tradicionalmente faz, divulgou o seu relatório que mostram como é que vem as vendas e exportações do país. No caso da soja, as vendas na semana encerrada no último dia 15 de junho teve um volume bem abaixo do que acontecia na semana anterior. Foram 3 vezes praticamente abaixo do que acontecia uma semana antes, totalizando pouco mais de 111 mil toneladas. Entretanto, esse volume foi o suficiente para garantir as vendas e exportações da temporada 16-17 já na marca de 50
59 milhões de toneladas. Acompanhe comigo agora os dados. Você tem aqui a venda semanal, 111.182 toneladas, como eu havia dito. Na safra, 59 milhões e 40 mil toneladas de soja foram comercializadas. Esse número, 59 milhões e 40 mil toneladas, com quem acompanha a Agricultura BR sabe, fica já bem acima da meta de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver agora como é que é essa meta. Essa meta está lá na casa de 55 milhões. Olha só, vendas totais já em 59 milhões e 40 mil toneladas, meta de exportação em 55 milhões e 790 mil toneladas. É extremamente natural que haja essa desaquecimento em relação às vendas norte-americanas da safra 16-17, porque quem está vendendo soja, quem tem soja para comercializar mesmo, é o Brasil. Agora, sobre aqueles números, resta saber se toda essa soja, esses 59 milhões de toneladas, serão de fato embarcados. É por isso que aquele relatório que sai toda segunda-feira, que mostra os embarques, ganha cada vez mais importância. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com soja em Chicago que vem sobre a influência de uma melhora de clima lá nos Estados Unidos, petróleo que vinha numa derrocada terrível até essa última quarta-feira, hoje vinha em recuperação, vinha em alta, impacta diretamente os preços do milho por conta do etanol e também do óleo de soja e com isso todo o complexo soja. Vamos saber como é que vem soja por lá, tem mais um dia de queda, olha como que os valores vão cedendo para a soja na Bolsa de Chicago. Posição de julho perde 0,48% a 9 dólares 14 centes o bushel. Agosto, com recuo de 0,43%, negócios a 9 dólares 18 centes o bushel. Setembro, 0,46% a 9 dólares 19 centes o bushel. E novembro, a 9,22%, com queda de 0,59%. E eu lembro que essa situação ela pode se alterar de acordo com os mapas de previsão do tempo para o meio-oeste norte-americano. E o clima por lá nos Estados Unidos tem sido favorável agora para a safra de grãos do país. Os produtores norte-americanos caminham para a reta final do plantio da safra de soja, a temporada 17 e 18. O plantio deve encerrar em poucos dias. A do milho já está praticamente finalizada. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se o clima com chuvas regulares, como tem sido, e temperaturas elevadas, se estende assim pelos próximos períodos. Olá, Nadiara, bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. No decorrer dos próximos dias, há previsão para aumento da chuva sobre as áreas produtoras do meio-oeste americano. Os maiores volumes de água devem atingir partes mais ao leste e sul dos estados produtores. O volume em algumas áreas pode ultrapassar 50 milímetros. Então, é uma chuva que em alguns momentos pode atrapalhar a finalização do plantio da soja e do milho. No entanto, nas áreas que estão mais atrasadas, aqui do norte do cinturão produtor de grãos, o volume de água não será tão expressivo. Então, nestas áreas, a chuva não chega a impactar tanto nas atividades no campo. No decorrer desses próximos dias, as madrugadas serão um pouco mais frias em boa parte aqui do cinturão produtor de grãos. A temperatura ainda chega abaixo de 10 graus em alguns estados. Durante as tardes, o tempo fica mais abafado, a máxima chega próximo aos 30 graus em boa parte das áreas produtoras. Ao longo do próximo período, que vai do dia 27 de junho a 2 de julho, a expectativa ainda é de chuva abrangente em boa parte do cinturão produtor de grãos, só que é uma chuva de baixo volume acumulado. Então é uma chuva que garante umidade no solo, mas não deve comprometer atividades no campo. As temperaturas seguem um pouco mais elevadas neste período. A mínima ainda varia em torno dos 9 a 11 graus em boa parte do cinturão produtor de grãos. Agora, durante as tardes, a temperatura já chega a ultrapassar 30 graus em vários estados. Então, a tendência para os próximos períodos é de mais aquecimento e as chuvas vão continuar de forma frequente ao longo do verão norte-americano. Inclusive, esse verão deve ser marcado por chuvas acima do que é normal sobre os Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O relatório semanal de vendas e exportações de grãos dos Estados Unidos trouxe um volume de negócios feitos com milho do país em um volume menor do que o da semana anterior. Lembrando que a semana passada também já havia registrado queda em relação à semana imediatamente anterior àquela. Na semana, portanto, encerrada no dia 15 de junho, as vendas de milho norte-americana somaram 528.800
825 toneladas. Com isso, as vendas totais do país, referentes à safra 2016-17, acumulam agora 55.140.000 toneladas. Esse volume já está próximo à meta do país para o ciclo, cerca de 1.300.000 toneladas abaixo da expectativa de negócios. Veja que o total, portanto, acumulado é de 55.140.000 e a meta de 56.520.000 toneladas. Cenário para o milho norte-americano não vem nada bom. Olha só, a semana encerrada no último dia 16 de junho, em relação à produção de etanol, que para eles é feito de milho, caiu para baixo de 1 milhão de barris por dia. Essa é mais uma queda, terceira, no último período analisado pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americana. Foram 2 vezes de queda em 3 semanas. Cenário pior do que esse, ou parecido com esse, apenas naquele que ocorreu na última semana do mês de abril, na qual o milho acabou sendo altamente impactado. E eu lembro que há discussões agora, por conta dessa queda mais forte do petróleo, essa extração de petróleo nos Estados Unidos com base em outros fundamentos, em outras fontes, de uma redução em relação à destinação de milho para a produção de etanol. Isso tudo mexe demais com o mercado do milho, mesmo com uma recuperação. Hoje, depois de uma queda ontem, teve outra queda forte, mais de 2% para o preço do petróleo. Hoje o petróleo vinha reagindo e isso mexia com o mercado de uma maneira geral. Mexia com o mercado de petróleo, mexia com o mercado também de minério de ferro, entre outras commodities. Vamos ver se milho conseguiu, depois de tantas quedas, melhorar. Como você pode ver, nem essa melhora para o preço do petróleo conseguiu reagir a trazer uma reação para o preço do milho. É porque é meio que consolidada a visão do norte-americano em relação à destinação de milho para a produção de etanol. Deve ser mesmo reduzida. Posição de julho perde 1,35%, vem a $3,63 o bushel. Setembro vem a 3,71, queda de 1,39%. Dezembro, recuo de 1,35% a $3,81 por bushel. Março de 2018, queda de 1,19% a $3,91 por bushel. Assim vem os negócios com milho no mercado, na Bolsa de Chicago Internacional. Eu ressalto mais uma vez, há uma certa clareza em relação à destinação de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos, que deve ser reduzida. Quadro Agroações desta quinta-feira destaca mais uma vez a JBS e uma informação importante em relação às últimas atitudes da empresa, a JF principalmente, mas mais ligado à JBS, em relação a tentar colocar algum tipo de ventilação, ter alguma liquidez em relação às suas dívidas. Eu lembro que nós tivemos no começo desse mês de junho a confirmação de que JBS venderia a sua operação na América do Sul. Paraguai, Argentina e Uruguai seriam vendidos de uma maneira de alienação para a indústria frigorífica Minerva, também brasileira. Essa operação custaria cerca de $300 milhões, em torno de R$1 bilhão, os dados que foram divulgados pela JBS e confirmados pelo Minerva. Acontece que essa operação, que ajudaria a trazer alguma fluência na diminuição das dívidas da JBS que agora recentemente confirmou e passou para o seu conselho que quer vender também uma operação lá nos Estados Unidos, uma operação ligada a confinamentos, a abate de frangos na Europa e também 19% aqui da indústria Vigor, a indústria alimentícia Vigor de laticínios, ela teve aquela primeira decisão de alienação de indústrias frigoríficas na América do Sul para o Minerva, suspensa pela Justiça Federal do DF, do Distrito Federal. Essa decisão, ela foi comunicada nesta última quarta-feira e mexe bastante com o plano da empresa, que tem dívidas extremamente elevadas. Vamos ver os dados, então, para a gente retomar essa situação. O que foi suspenso pela Justiça Federal do Distrito Federal?
a operação de alienação de plantas do JBS para a indústria Minerva. Na Argentina, ela passaria para a Pool Argentina, no Paraguai para a Frigomerc e no Uruguai para a Pulsa. Essas três empresas que o pessoal que está aqui no Brasil e que estão acompanhando a Agricultura BR pode não conhecer, mas quando você vê o nome dessas três empresas, você pode ler de maneira muito direta que essas empresas aqui são frigorífico Minerva. De acordo com a decisão da 10ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, na avaliação do magistrado o juiz Ricardo Leite, essa decisão acontece porque, na avaliação dele, a venda de ativos pode prejudicar o esclarecimento dos fatos que foram denunciadas em algumas operações da Polícia Federal, inclusive a Operação Bullish, que foi citada também nessa decisão do magistrado. Isso, claro, que prejudica a JBS que, como eu disse, tem um endividamento muito alto. Com essa situação aqui, que agora está suspensa, JBS teria uma arrecadação de cerca de R$1 bilhão, um pouco mais do que isso, em torno de R$1 bilhão, 300 milhões de reais, através da alienação dessa operação da América do Sul para o frigorífico Minerva. A outra maneira é através da venda mesmo de operação de confinamento nos Estados Unidos, foi anunciada essa semana, e também a operação com carne de frango na União Europeia, além de 19,2% da Vigor Alimentos, Vigor Laticínios aqui no Brasil. Com isso, ele conseguiria 6 bilhões de reais, pelo menos na expectativa dos administradores da JBS agora, o que somaria, juntamente com esses primeiro 1 bilhão de reais, 7 bilhões de reais para aliviar o endividamento de JBS, que é alto. Acompanhe conosco aqui, esse endividamento aqui foi atualizado em março de 2017 e as cifras são realmente muito fortes. Observe que a dívida líquida do JBS é de 47 bilhões e 800 milhões de reais. A dívida bruta de 58 bilhões e 600 milhões de reais. Chama a atenção também essa questão aqui dos valores, que 31% dessa dívida líquida, observe, 31% da dívida líquida do JBS tem vencimento em até 12 meses. É por isso que a empresa, a JBS e também a sua controladora JF, tomou a decisão de vender alguns ativos, de alienar alguns ativos para conseguir arcar com essas dívidas. E claro, está bem difícil a negociação dessa empresa com os bancos aqui no Brasil, uma dificuldade que já vinha sendo encontrada principalmente por endurecimento de alguns bancos, tanto públicos quanto privados, em relação ao acesso a crédito da JBS, que ainda enfrenta também uma espécie de levante, tanto de consumidores finais, quanto também do comércio varejista brasileiro. Aliás, esse levante, que é uma revolta de realmente não comprar produtos da JBS, fez com que a empresa negociasse, está negociando já há algum tempo, diretamente com os grandes grupos varejistas do Brasil, condições para que não tire as suas marcas de venda. JBS, que inclusive nas embalagens tem diminuído o nome JBS ou o nome Friboi nas embalagens. Vamos ver como é que vem as ações que JBS reagia nesse último dia 21 de junho. Você observa aqui que no dia 22 de maio foi quando a JBS ela teve o menor valor pago pelas suas ações, R$ 5,98. No dia 31 de maio chegou a R$ 8,07, no dia 6 de junho R$ 7,90, 14 de junho R$ 6,76 e no dia 21 de junho, nesta última quarta-feira, R$ 6,33. Apesar de você ver uma linha de queda para as ações da JBS desde o dia 31 de maio, em relação aos negócios que aconteceram no último dia 20 e também 19 de junho, há uma reação para os valores das ações. Vamos saber agora como é que vem negociadas as ações da JBS na Bolsa de São Paulo, destaque de agora do Agricultura BR, JBS que é negociada sobre a sigla JBS S3. Observe aqui que a queda é forte. Olha só, 1,26% de queda, vem a R$ 6,25. Essa aqui é uma situação muito clara que o mercado agora começa a digerir também, de certo modo, como é que a justiça pode reagir em relação a essa venda e alienações que a JBS tem de parte dos seus ativos, que seria a única maneira também de conseguir arcar com uma dívida, como você viu aqui no Agricultura BR. Mais de 46 bilhões de reais em dívida líquida, 30% vencendo em 12 meses e agora com algumas dessas negociações suspensas.
E a gente segue falando sobre mercado, mas o foco agora é o mercado financeiro, o câmbio aqui no Brasil. O dólar comercial operava mais um dia em alta frente ao real, de olho nos negócios que acontecem no cenário internacional, em especial a queda no preço do petróleo, mas também sem deixar de lado a situação política nacional que está conturbada e segue alterando a movimentação do câmbio aqui no Brasil. Vamos acompanhar como está a cotação neste momento? Dólar vem cotado a R$ 3,33 mais 3, exatamente igual ao fechamento desta última quarta-feira. Bom, e ainda nesta edição tem muito mais informação positiva também sobre o Brasil. A gente fala sobre a concessão que o governo federal vai leiloar no início do ano de 2018, Fabiano, a respeito de um novo trecho da ferrovia Norte-Sul. E por falar em leilão, daqui a pouco o Valdir Pacheco vai trazer as informações do resultado do leilão de milho desta quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E devido ao alto custo para o transporte e às péssimas condições da BR-163, como você conferiu durante esse ano no escoamento da safra de soja, com todos aqueles problemas de alagamento, atolamento, que fez com que muita gente ficasse até 15 dias parado naquela rodovia, levando para os portos do Pará, agora, produtores do Mato Grosso estão buscando alternativas. E essas alternativas passam por um frete que tem que ficar mais caro, mas que passa por Rondonópolis, no sul, ao sul da capital do Mato Grosso, Cuiabá. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. No mês de fevereiro, muito foi mostrado e debatido aqui no SBA as fortes chuvas que deixaram intransitável a rodovia federal BR-163 no estado do Pará, o que prejudicou severamente o escoamento da safra 2016-2017 de soja e milho de Mato Grosso. Cerca de 5 mil caminhões carregados que seguiam para o porto paraense de Miritituba ficaram parados em meio aos atoleiros em trechos da estrada. A manutenção e pavimentação da BR-163 são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, que é vinculado ao Ministério dos Transportes. Na atualidade, o trecho da divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará até o porto são 668 quilômetros, sendo que 86% da pavimentação está concluída, faltam 90 quilômetros. E é exatamente nesses 90 quilômetros que não foram asfaltados que estão causando acidentes violentos devido ao excesso de poeira com esse tempo seco. Com frete a R$ 172 por tonelada para o escoamento por Miritituba, os motoristas estão dando preferência para o escoamento por Rondonópolis, a 200 quilômetros ao sul de Cuiabá. Seu Celso é gerente de uma transportadora há 8 anos. E nos últimos anos tem realizado viagens para Miritituba e afirma que a precariedade da estrada nesse período e o baixo preço do frete está afugentando os motoristas. As trade hoje elas estão optando para baixo devido a um frete mais barato e a ter a consciência de que o motorista está correndo do Miritituba. E aí com aquela buraqueira eles preferem pagar o pedágio caro aqui, mas está andando numa estrada melhor. O motorista Hilário está com sua carreta carregada de soja para partir rumo a Miritituba. Só que está com um problema muito sério que é a questão da poeira, né? A poeira está dando muito acidente, os motoristas bastante imprudentes, essas transportadoras botam bastante caminhão aí, os motoristas não têm prudência. Essa viagem mesmo deu 4 acidentes muito graves. Um batendo na poeira, né? A pessoa não tem visibilidade e quando vê, tá junto um do outro, acontece um acidente. Baixou muito o frete aqui, daí o pessoal tá procurando outro rumo, onde o frete tá um pouco melhor, né? Com o preço compensa um pouco mais, a estrada também é melhor, né? Não judia tanto o caminhão. Aí eles optam para voltar para a região mais sul aí, né? Mesmo tendo que pagar pedágio no trecho. Com certeza. Essa questão do pedágio também é uma outra situação difícil de se falar, né? Você paga tantos impostos e ainda paga o pedágio em cima desse frete ainda.
Com os preços da soja em baixa, os sojicultores estão segurando as vendas. Ainda restam 30% da última safra de soja para ser comercializada. O que tem comercializado hoje no mercado, 70% da soja, que é os indicativos, uma parte desse programa vai para Miritituba, certo? Do programa de Miritituba, algo em torno de 3 milhões de toneladas, 90% dessa soja já foi escoada. E está tendo uma dificuldade, questão logística agora, nos finalmente, pela condição da estrada e a condição do frete. Valdir Pacheco para o SBA. E o governo federal anunciou na semana passada que vai retomar as concessões de ferrovias e que vai realizar em fevereiro de 2018 um leilão para concessionar um trecho da ferrovia Norte-Sul. O trecho, que ficará à disposição para a administração privada, tem 1.500 quilômetros de extensão e liga o Porto Nacional, no Tocantins, até o município de Estrela do Oeste, em São Paulo. A Ferrovia Norte-Sul é um projeto que já completou 30 anos e tem como proposta ser a espinha dorsal que liga as demais ferrovias do país até os portos. Quando pronta, a ferrovia vai aumentar a capacidade de transporte de grãos, desafogando os portos de maior fluxo do Centro-Sul e diminuindo os custos de escoamento através das rodovias. A previsão é de que até 2020, este trecho que vai a leilão transporte pelo menos 8 milhões de toneladas e em 30 anos ultrapasse 25 milhões. A empresa que assumir a ferrovia vai operar o trecho por 30 anos, prorrogável por mais 30 e deve investir cerca de 3 bilhões de reais. O edital será publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de novembro. E encerrou há pouco na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop um leilão de Pepro, um leilão eletrônico de Pepro para o milho. Quem nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Aqui na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop, os produtores comercializaram 86% dos contratos de subvenção ao mercado do milho no leilão realizado hoje pela Conab. Quem vai nos falar melhor agora é o presidente da Bolsa de Cereais, Alex Serafim. Superou a expectativa dos produtores na região, Alex? Sim, superou, inclusive com o valor do prêmio, né? A gente vinha aí com alguns leilões, um prêmio abaixo de 2,50, né? E com o prêmio hoje, principalmente na região 1, que é a região de maior volume de milho, maior quantidade de produtores, né? Fechou um prêmio hoje de 3,28, atendendo as expectativas de todos. Principalmente quem já tinha os contratos fechados, em torno de R$13,80 e R$14, que não estava conseguindo fechar o prêmio. Muitos produtores participaram através de cooperativas aqui da região também, né? Sim, muitos são vinculados a cooperativas, né? E o trâmite, a burocracia é bem menor com a cooperativa. Qual é a previsão do próximo leilão agora, Alex? Terça-feira, dia 27, tem um novo leilão, também com 1.300.000 toneladas, tanto entre PEP e Pepro, né? E a expectativa também é de prêmio alto, né? Atendendo as expectativas dos produtores, mesmo porque o mercado dessa semana deu uma caída. A grande questão é a gente começar a atender, os prêmios atenderem os produtores que estão fora da 163, né? Os produtores distantes de Sinop, Sorriso, 100, 150 quilômetros, ainda não estão conseguindo atingir preço com o prêmio para fechar o preço mínimo do Estado. Dos 500 milhões disponibilizados pelo mapa, tem quantos disponíveis hoje? Olha, os 500 milhões foi disponibilizado para as operações de Pepro, PEP e repasse, né? Para todo o Brasil. Mato Grosso está sendo contemplado agora, né? Então tem ainda, com o leilão de hoje, 320 milhões ainda a serem aplicados nessas subvenções. Dos leilões PEP e Pepro até agora já foram comercializados quanto? Aproximadamente 3.700.000 toneladas. Certo. Ofertado foi um volume maior, mas realizado aproximadamente aí 3.700.000. Ok, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que na terça-feira estaremos aqui na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop, acompanhando o próximo leilão eletrônico realizado pela Conab. Valdir Pacheco, para o SBA.
Vamos agora acompanhar mais preços do milho pelo Brasil. Em destaque agora a região sul do país. O que aconteceu nos últimos 5 dias úteis no estado de Santa Catarina foi estabilidade total de mercado. Preço do cereal ficou cotado a R$ 26,50 desde o dia 16 de junho até a data atual, dia 22 do mês. No Rio Grande do Sul, os últimos 5 dias úteis têm registro de elevação. Confira comigo então como é que vem se comportando a saca de milho. Observe que no dia 16 de junho o valor de R$ 26,50, subia de leve no dia 19 para R$ 26,75 e vem mantendo esse valor médio até esse dia 22 de junho, registrando uma alta de 0,94%. Já no Paraná, houve recuo nessa última semana no preço da saca de milho. Veja que desde o dia 16 de junho até a data atual, dia 22, o valor do cereal saiu de R$ 25,00 a saca para R$ 24,75. Nisso, registra uma queda de cerca de 1%. A gente volta a falar sobre o clima agora, lembrando que o inverno começou no hemisfério sul nesta última quarta-feira, dia 21 de junho. O friozinho chegou um pouquinho antes, isso acabou atrapalhando as atividades com as culturas de inverno. Frio e chuva atrapalharam as atividades de semeadura do trigo e outras culturas, em especial na região sul do Brasil. Agora o clima já está um pouquinho mais quente, as condições de chuva estão mais estáveis e isso propicia o retorno das atividades no campo. Quem fala mais sobre o clima por lá pra gente é a Nadiara. Durante o mês de maio e o início do mês de junho, choveu acima do que é normal para a época do ano em várias localidades do centro-sul do Brasil. A região sul foi mais afetada, especialmente o Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e também o sudoeste paranaense, onde houve registro de altos volumes de água que atrapalharam as atividades no campo, especialmente atrasando o plantio do trigo. Agora o solo está bastante encharcado, mas o tempo seco tem ganhado intensidade. Nessa segunda quinzena do mês de junho, a chuva se tornou menos frequente e volumosa, então trazendo menos transtornos para a região. O índice de umidade no solo ainda chega a 100% em quase todo o sul do Brasil, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o tempo seco já tem se intensificado aqui sobre a metade norte, do centro-oeste e do sudeste, e nas áreas em amarelo e vermelho do mapa já há déficit de umidade no solo. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de persistência do tempo mais seco, então, em todo o sul, quase todo o sudeste e também centro-oeste do Brasil. Isso deve beneficiar as atividades no campo, tanto as atividades de colheita do milho, segunda safra, também do café no sudeste, como também o avanço do plantio das culturas de inverno no sul do Brasil. Apenas em algumas cidades entre o Nordeste mineiro e o Espírito Santo tem previsão de chuva. Inclusive no estado capixaba pode chover forte a ponto de impactar em alguns momentos as atividades de colheita do café Conilon. Ao longo do próximo período, a expectativa é de retorno das chuvas para algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente para a fronteira com o Uruguai, mas é uma chuva de baixo acumulado, que não deve trazer transtornos. Na maior parte do centro-sul do país, a expectativa é de continuidade do tempo seco. Ainda chove de forma mais frequente sobre o estado capixaba e também nordeste de Minas Gerais. Ao longo do terceiro período, a chuva se espalha aqui pela faixa leste, entre o sul e o sudeste, ou seja, a chuva vai continuar ainda bastante frequente sobre o Espírito Santo, mas no restante do centro-sul do Brasil teremos a persistência do tempo seco, que vai beneficiar as atividades no campo, especialmente as atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E ainda nessa edição a gente fala um pouquinho sobre como anda a safra de algodão pelo Brasil. E não deixe de entrar em contato conosco, nós vamos para o intervalo comercial. Aproveite para mandar a sua mensagem, sua dúvida, aquilo que você quer ver no programa ou foto e vídeo aí da sua produção. O nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
E nesta última quarta-feira, o Agricultura BR destacava uma decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão de 5 plantas frigoríficas brasileiras que exportam carne bovina para os Estados Unidos. Isso aconteceu na sexta-feira do dia 16 de junho, depois do Ministério da Agricultura receber um informativo do Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando que havia não conformidades e que necessitava de esclarecimentos em relação ao envio de carnes em relação a essas plantas frigoríficas. Eu estou fazendo uma contextualização, lembrando o que aconteceu nesta última quarta-feira e que você conferiu aqui no Agricultura BR. Essa situação fez com que o Ministério da Agricultura desse um auto de suspensão. Esse auto de suspensão é até que os esclarecimentos e as providências sejam tomadas para serem mostradas aos norte-americanos. São 5 plantas frigoríficas. Essas 5 plantas, você lembra comigo agora, você tem aqui as 5 unidades frigoríficas do Brasil que foram suspensas, o Marfrig de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, JBS de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, inclusive a maior planta frigorífica do país, do mundo, JBS de Campo Grande, Minerva de Palmeiras, no estado de Goiás, Marfrig de Promissão, São Paulo e Marfrig de Paranatinga, no estado do Mato Grosso. Isso aqui nós trazíamos nesta última quarta-feira em termos da decisão do Ministério da Agricultura de dar esse auto de suspensão. Sobre este assunto, a repórter Camila Xavier, lá em Brasília, conversou com o representante do Ministério da Agricultura, que explica por que foi tomada essa decisão e o que deve acontecer de agora em diante. A suspensão é por tempo indeterminado. Começou no dia 16 deste mês e foi confirmada nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak. Secretário, quais os motivos da suspensão? Bem, o governo americano mandou para nós um relatório onde eles detectavam possíveis lesões na carne no local onde era aplicada a vacina contra a febre aftosa. Com isso, nós suspendemos as exportações, mandamos uma auditoria a esses frigoríficos que vai, de fato, verificar quais são as inconformidades e apontar eventuais correções necessárias. Tão logo isso seja feito, nós vamos comunicar às autoridades americanas para que o Brasil volte a exportar normalmente. O que nós fizemos, o que nós buscamos com isso é evitar que o governo americano feche as portas, porque é muito mais difícil a retomada. Dessa forma preventiva, demonstra principalmente a nossa boa vontade, a reciprocidade e o respeito com aquele país. É uma medida, como já disse, que vem de acordo com aquilo que eles esperam dos países parceiros e que nós também esperamos dos Estados Unidos. Teve algum lote de carne brasileira que ficou embargado nos Estados Unidos? Nós estamos hoje buscando conversar com as autoridades americanas para que aquelas cargas que já haviam sido embarcadas, que elas não sejam rechaçadas, ou seja, que elas não sejam devolvidas. Mas esse é um processo que está em curso, nós não temos ainda essa garantia. O que nós queremos é que o mais rápido possível esses frigoríficos voltem a exportar normalmente para os Estados Unidos, mas com total segurança. O que nós não podemos perder de vista jamais é a segurança sanitária e a qualidade dos produtos brasileiros. Essa reação à vacina, ela pode causar algum risco à saúde da população? Não, de forma alguma. Ela não causa nenhum tipo de risco, não coloca em risco a saúde pública. Agora, é uma lesão aparente que dá uma aparência ruim aquele pedaço da carne. Mas por isso nós fomos comunicados e imediatamente tomamos as medidas aqui preventivas e corretivas. E o que o Ministério vai fazer agora com esses 5 frigoríficos suspensos? Como disse, fomos fazer uma auditoria. Essa auditoria vai olhar todos os processos de conformidade, vai verificar se existem falhas. Se houverem falhas, vai apontá-las e pedir que sejam feitas as correções. Tão logo sejam feitas correções e comunicaremos aos Estados Unidos. Se não houver falhas, nós vamos relatar tudo isso, encaminhar para lá para que eles voltem a exportar. Obrigada pelas informações, secretário Elmar Novak. Voltamos aos estúdios. Decisão de autossuspensão, então, por enquanto, para essas plantas frigoríficas. Por aqui a gente, de certo modo, segue falando a respeito de pecuária, porque nós vamos mostrar agora a situação da capacidade de troca do pecuarista de arroba de bois
por sacas de milho. Essa é uma relação muito interessante e nós vamos ver agora uma circunstância bastante interessante. Olha o que nós temos hoje. Nós temos um preço para a saca de milho com fortes reduções, em especial no estado do Mato Grosso, por conta do avanço da colheita da segunda safra, que deve ser recorde. Aliás, a segunda safra, no caso do milho, ela é extremamente relevante e ela fica muito parecida com o volume da primeira safra. Um outro detalhe é que, por conta de todos os escândalos, delações e toda a profusão que teve a JBS, o grupo JIF, há reduções nos valores da arroba do boi gordo. E aí a Agricultura BR quis saber o que aconteceu nos últimos 3 anos com essa capacidade de troca, ou seja, pegar uma arroba de boi e trocar por sacas de milho. E, curiosamente, a situação atual ela é inferior daquilo que se tinha há 3 anos. Veja conosco, então, esse comportamento, tanto de certo modo, da arroba do boi gordo, com a situação da saca de milho. Observe que nós começamos esse estudo aqui no dia 23 de junho do ano de 2014. Naquela época, se tinha a seguinte situação. Cada arroba de boi, uma arroba de boi no Mato Grosso era vendida, de boi gordo, vendida a R$ 117,00, com uma saca de milho a R$ 12,00. Portanto, capacidade aqui era de aquisição de 9,75 sacas com uma arroba de boi gordo. No dia 25 de agosto de 2015, aí passando um pouco mais de um ano, essa capacidade caía para 9 sacas. Isso porque a arroba do boi estava em R$ 135,00, com uma saca de milho a R$ 15,00. Situação aí do dia 2 de julho de 2016. Observe que é o número mais baixo aqui citado no Agricultura BR. É 5,60 sacas. Isso porque nessa data a arroba do boi gordo estava, em média, no Mato Grosso, a 140, com uma saca de milho a R$ 25,00. Já no dia 3 de fevereiro, a situação era muito parecida, 5,70 sacas. 3 de fevereiro de 2017 ainda mantinha uma situação muito favorável para quem tinha milho para vender e desfavorável para o milho, para a arroba do boi. Eram 5,70 sacas por arroba de boi que um pecuarista conseguia fazer a aquisição, porque o valor da arroba estava em R$ 134,00, enquanto que a saca R$ 23,50. Temos uma situação aqui histórica em relação ao preço da arroba do boi gordo no estado do Mato Grosso agora. São R$ 126,00 por arroba que se foi encontrado o valor no dia 20 de junho. Esse valor só é superior nessa série histórica à data do dia 23 de junho de 2014. É claro que ela vem superior a todas as outras datas. Entretanto, nós temos aqui um valor de saca de 60 quilos do milho a R$ 13,50, com uma capacidade de aquisição então por arroba de 9,30 sacas por arroba. Portanto, situação hoje que se tem em relação à aquisição de sacas de milho pelo pecuarista na troca por arroba, ela é alta, ela vem acima de 9 sacas por arroba. Entretanto, na data do dia 23 de junho de 2014, você tinha realmente uma circunstância melhor. Com isso, tem uma queda nessa capacidade na ordem de 4,30%, apesar de ter uma situação favorável para essa aquisição. Mas lembrando, os valores são baixos. Arroba de boi gordo a R$ 126,00 no Mato Grosso, esse valor ele não condiz com a realidade de mercado. E o milho vem baixo mesmo, por conta dessa produção bastante elevada, a R$ 13,50 por saca no valor médio em Mato Grosso. O mercado do café no Brasil vem operando em baixa, tanto para a variedade Conilon quanto para a de Arábica. A de Conilon tem a queda explicada devido às atividades de colheita que avançam nos estados produtores. Além disso, esta safra de 2017 é de recuperação depois de um ano de forte seca em 2016. A safra atual deve colher mais 2 milhões de sacas de 60 quilos do grão, acima do volume colhido na temporada passada. Essa situação pressiona os valores que no acumulado de junho já somam queda superior a 4%. Preço da saca de 60 quilos do grão, cotada no estado capixaba, fechou nesta última quarta-feira, dia 21 de junho, a R$ 407,64. Já a queda que a gente vê acontecendo para o mercado do café arábica não tem muitos fundamentos, uma vez que a safra do Brasil neste ano é menor devido ao ano de bienalidade negativa para a cultura. Mesmo assim,
negócios seguem em queda, é o que a gente acompanha agora neste gráfico do CPEA. Cotação da saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo fechou nesta última quarta a R$ 439,65. Esta variedade já tem queda de 2,95% no acumulado de junho. Agroações aqui no Agricultura BR, mais uma vez, e agora falando sobre a Vale. A Vale, que no dia 19 de dezembro do ano passado, havia informado a comercialização, a venda da Vale Fertilizantes por 2,5 bilhões de dólares para a empresa Mosaic norte-americana. Foi anunciado no dia 19 de dezembro e essa informação tem sido trabalhada desde então. O que aconteceu de novo é que nesta quinta-feira, dia 22 de junho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica publicou no Diário Oficial da União que essa aquisição ela vai ser mais complexa para ser avaliada e que vai exigir diligências para saber dos reais impactos em relação à Mosaic fazer a aquisição da Vale Fertilizantes. Essa situação da Mosaic, que aliás já vem sendo colocada desde então, desde o dia 19 de dezembro, e que você já viu em algumas oportunidades no quadro Agroações do Agricultura BR, ela vem andando, caminhando já há um bom tempo, e se isso vier realmente a acontecer, ser aprovado pelo Conselho aqui no Brasil e também ter a aprovação dos órgãos oficiais norte-americanos, vai fazer com que a Mosaic se torne a maior produtora e também distribuidora de fertilizantes no Brasil. Brasil, que é um mercado mais propício, aquele que tem a maior capacidade de crescimento do mundo e por isso o interesse dessa empresa nessa situação. O CAD, ao falar que essa decisão vai ser complexa, ela de certo modo, por exigir as diligências, fala também que vai demorar mais tempo para ter uma posição em relação àquilo que deve acontecer, ou seja, a aquisição da Vale Fertilizantes por parte da Mosaic. 2,5 bilhões de dólares e nós temos a Vale aqui no Brasil com recuperação das ações nos últimos períodos. Os últimos 30 dias vem assim para os valores da Vale. Você observa que no dia 22 de maio o valor da ação da Vale era R$ 27,92, no dia 9 de junho R$ 27,30, no dia 13 de junho R$ 26,37, no dia 16 caía para R$ 25,56 e agora vem com reação com R$ 26,47 até esse último dia 21 de junho, as ações da Vale que são negociadas sobre a sigla Vale 3. Além dessa decisão, que aliás não fala que não vai ter a possibilidade da venda, mas sim coloca uma situação de avaliação um pouco mais profunda em relação ao caso. Isso não chegou a mexer com essa trajetória de alta que venha sido apresentada no mais curto prazo pelas ações da Vale. Além disso, essa quinta-feira é marcada por recuperação nos valores do petróleo e alta também nos valores do minério de ferro. Isso faz com que a Vale 3 suba. Observe aqui, estava subindo até agora há pouco e sobe forte. Sobe 3,02% neste momento. Vem a R$ 27,27 as ações da Vale, negociadas sobre a sigla Vale 3. Essas são as ações neste momento de negócios com essa empresa que tem essa decisão. Então, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica vai avaliar vai avaliar por mais tempo essa situação da venda da Vale Fertilizantes para a empresa norte-americana. Aliás, uma venda que tinha sido anunciada no dia 19 de dezembro por 2,5 bilhões de dólares. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. Não se esqueça de, nesse tempinho, entrar em contato com a gente, mandando a sua mensagem por WhatsApp. Anote o número se você ainda não tem, é o 67 99656 2266.
As baixas temperaturas das últimas semanas têm afetado as lavouras de algodão da região centro-oeste do país. Alguns estados produtores que já começam a dar início às atividades de colheita da safra enfrentam agora paralisação dos trabalhos por conta dessa temperatura mais baixa. O frio intenso, ele acaba atrasando a fase final de maturação do algodão. E de acordo com técnicos agrícolas, a aplicação dos produtos nessa fase final do ciclo pode sofrer alguma alteração caso a temperatura fique muito baixa e aí atrapalha toda a atividade de colheita e também aguardando a espera da maturação da fibra do algodão. Enquanto isso, na região nordeste do Brasil, outra importante produtora de algodão do país é o clima seco, que prejudicou as lavouras nesta safra. Vamos saber agora com a Nadiara, então, como que o clima se comporta tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste do Brasil nesta fase final do ciclo. Como é normal desta época do ano, o tempo seco tem se intensificado cada vez mais sobre as áreas produtoras de algodão do Centro-Oeste e também do Nordeste do Brasil. Só que no Nordeste, o tempo seco prejudicou muito o desenvolvimento e a produtividade das lavouras. No estado da Bahia, porque faltou chuva durante o período úmido, que é o verão, e também sobre boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba, inclusive o Maranhão, por causa do corte mais cedo das chuvas. Então, em alguns momentos do desenvolvimento, faltou umidade no solo. Agora, no período de colheita, o tempo seco vai ser favorável. Não tem previsão de chuva significativa em todo o Centro-Oeste, também em todo o interior nordestino ao longo desses próximos 5 dias. E no período que vai do dia 27 agora do mês de junho até o dia 2 de julho, a chuva continua mais concentrada sobre áreas litorâneas do Nordeste e também extremo norte do país. Teremos continuidade do tempo seco em todas as áreas produtoras de algodão. E no terceiro período a situação não muda muito, pelo menos até a primeira semana do mês de julho não deve chover a ponto de impactar nas atividades de campo sobre o Centro-Oeste e também sobre toda a fronteira agrícola do Mato Piba. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos saber agora como anda o mercado do algodão aqui no Brasil. A cotação que você vê na tela é do algodão negociado no estado paulista. Veja que o preço tem oscilado nos últimos dias, mas fica próximo aos R$ 2,77 por libra-peso. Essa foi a cotação desta última quarta-feira, dia 21 de junho, justamente na média dos valores negociados nos dias atrás. No acumulado deste ano de 2017, a cotação do algodão não sofreu muita oscilação aqui no país. No acumulado de junho, sofre alta de apenas 0,07%. A Agricultura BR destaca agora a participação da Biov em relação a um importante projeto, Soja Plus, que já passou por alguns estados brasileiros com a intenção de preparar o produtor rural, o sojicultor, para os fatores de sustentabilidade e possíveis exigências que já acontecem pela legislação brasileira e que podem ser ampliadas por conta daquilo que principalmente os principais importadores podem exigir do país. Você vai conferir agora a entrevista que o Bernardo Pires, ele que é da Biov, concedeu à nossa equipe de reportagem. Esse guia faz parte de um programa maior intitulado Soja Plus. O programa Soja Plus existe desde 2011, iniciamos ele no Mato Grosso, agora há 5 anos já operamos no Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais também. O objetivo é bem simples, é melhorar gradativamente, continuamente, os indicadores sociais, ambientais e econômicos das propriedades rurais que participam do programa. Como? Com capacitação teórica em sala de aula, mostrando como que se faz para cumprir a legislação rigorosa que hoje existe no Brasil, tanto na parte social quanto ambiental, e também com assistência técnica in loco, nas fazendas, orientando o produtor aonde que ele tem que melhorar, aonde que ele pode se organizar melhor. E isso é feito a partir de um checklist com 200 indicadores. Então, vai um assistente técnico, um extensionista rural e faz esse trabalho de campo.
uma demanda do produtor rural. Ele está muito preocupado. A grande maioria, a maioria dos produtores quer se regularizar. Na verdade, o que falta é informação. Então, depois dessa agenda pesada do Cadastro Ambiental Rural do CAR, o que vai acontecer? Os produtores vão saber se eles têm ativos, ou seja, se tem mais vegetação nativa que precisa, e aí ele pode até negociar isso como pagamento de serviços ambientais, crédito de carbono, ou se ele tem passivo. Passivo seria, por exemplo, ter a necessidade de recompor uma área de reserva legal, recompor uma área de preservação permanente, que hoje é intitulado PRA, Programa de Regularização Ambiental. E vocês imaginam tantas dúvidas que existem em relação a essa regularização ambiental. Então, prazo, qual é a metragem em relação ao rio, em relação à nascente, quando é topo de morro, quando é encosta, quais são os documentos e relatórios que eles têm que apresentar, quem que vai fazer essa vistoria. Produtor rural, faça o seu cadastro ambiental rural, garanta a sua comercialização. Infelizmente, a partir de janeiro de 2018, se o CAR não for mais renovado, as empresas e os bancos, né, todos os agentes financeiros, vão ter que cobrar o cadastro ambiental rural, porque ele é obrigatório. E essas grandes empresas que a Biov representa e os próprios bancos são muito legalistas. Eles, de fato, cumprem com rigor a legislação. O cadastro ambiental rural não é difícil de se fazer. Naturalmente, o apoio de um técnico é sempre bem-vindo, né? Mas ele é autodeclaratório. E o mais importante é o seguinte, depois que o produtor fizer o seu cadastro, conte com a FamaSul, conte com a Biov, para poder auxiliar na regularização ambiental dos seus passivos. E também aqueles produtores que estiverem ativos, isso é muito importante, a gente tem visto pouca gente falar sobre isso. Por exemplo, se você precisa de 1.000 hectares de reserva legal e você tem 1.200 hectares, esses 200 hectares, que é adicional à lei, são sim factíveis de receberem por crédito de carbono, crédito de água, que são os pagamentos por serviços ambientais. Até então já se falou muito disso, nunca se viu nada concreto, mas a partir do momento que a gente tiver esse volume, estiver quantificado, fica muito mais fácil para a gente negociar com um fundo da Noruega, com os países de primeiro mundo, que já criaram vários fundos internacionais para fazer esse tipo de pagamento, mesmo porque eles precisam compensar suas emissões de carbono. E veja ainda com a gente nesta edição que é retomado o trabalho de plantio do trigo no estado do Rio Grande do Sul depois de uma longa semana de chuvas. Daqui a pouco você também tem as últimas informações do mercado da soja aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Após um período de muita chuva, o Rio Grande do Sul retoma os trabalhos de plantio da safra de trigo. A preocupação agora é com o tempo que o produtor tem para semear o cereal. Isso porque a janela ideal de semeadura começa a se aproximar, o fim desse período. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta para o produtor de trigo. Depois de um período longo de chuvas, o sol voltou a brilhar no Rio Grande do Sul. Com ele, as máquinas estão nas lavouras e agora trabalham em ritmo intenso para dar conta do plantio de 727 mil hectares de trigo. Até agora, menos de 20% desse total foi semeado. Esse percentual já teria ultrapassado 50% se considerada a média dos últimos 5 anos. Cumprir o prazo do zoneamento agroclimático é essencial para ter direito ao Proagro. Dentre os fatores da questão do zoneamento agroclimático vem a questão de cobertura de seguro agrícola, né? O zoneamento agroclimático, como o próprio nome já diz, principalmente nas culturas de inverno, ele está baseado no período de colheita e também no período de florescimento do trigo.
Porque se eu tiver um plantio muito no cedo, há a tendência de que as geadas que ocorrem lá no mês de agosto ou setembro acabam pegando esse trigo e acabam causando redução de produtividade. E também no período de colheita, já com o mês de setembro, é um mês que geralmente tem um excesso de chuva, a colheita daria nessa época. A outra situação é que se você plantar depois do período de zoneamento, o clima já não é mais propício para a cultura lá no seu final, e também ela vai ter um período curto de desenvolvimento vegetativo, o que vai acarretar no menor crescimento, numa menor massa e também numa menor produção. Então, em cima de estudos, em cima da pesquisa, você chega a um período em que você tem o máximo de aproveitamento tanto em ganho produtivo, mas também em desempenho econômico da cultura. Então, isso que define a janela de zoneamento, e isso é importante respeitar para que nós tenhamos tanto ganho econômico como ganho produtivo também. Nas áreas onde as chuvas foram mais intensas, muitas lavouras mostram a necessidade de correção dos efeitos causados pelas enxurradas. Nesse cenário, dependendo da região produtora, a semeadura está muito atrasada e alguns produtores devem desistir do plantio de algumas áreas. Temos aí já um levantamento e com conversas com alguns produtores que vai haver uma redução da área de trigo em virtude de que houve esse atraso por esse excesso de chuva, por esses 23 dias consecutivos de chuva que deu, e o produtor vai acabar destinando a área só para o plantio de alguma cultura de cobertura. Preço baixo, custo elevado, importação e estoques altos desanimam os triticultores. Neste ano, a área plantada com a principal cultura de inverno no Rio Grande do Sul será menor. É o que apontam os primeiros levantamentos feitos, tanto pela Emater quanto pela Conab. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, o recuo será de 10%. Para a Emater, 6,49%. Com a área menor, deve diminuir também a produção. E segundo os especialistas, a redução só não será maior porque o agricultor precisa manter a rotação de culturas para favorecer o plantio de soja no verão. É por esse motivo que o produtor de Cruz Alta, Ginter Kirsch, vai plantar 150 hectares de trigo. Grande parte do problema do trigo é a comercialização, né? Preço. Hoje não temos liquidez, né? Estamos plantando porque não temos outra opção no inverno, em função de cobertura, né, de adubação que fica para o soja. Mas grande parte do problema é comercialização e preço, né? O trigo pão tipo 1 teve o preço fixado pelo governo em R$ 37,26 a saca de 60 quilos. Os preços mínimos servem como referência para o governo aplicar políticas de subvenção aos produtores rurais, no caso de forte recuo das cotações de mercado. O trigo, vamos dizer assim, é o cereal que foi base da nossa agricultura, né? O produtor tem essa tradição de plantar trigo, além de que é o cereal de inverno, é a cultura de inverno, a qual ainda tem a liquidez, né? Porque se nós pegar algumas outras culturas que nós semeamos no inverno com interesse econômico, né? Elas não têm tanta liquidez, você não consegue entregar nos comércios. Por exemplo, a própria aveia, né? Que é uma cultura plantada em larga escala, mas são poucas as empresas, as cerealistas que acabam recebendo esse cereal. Então, o trigo é a cultura que, mesmo tendo os problemas de comercialização de valores e não deixando tanto lucro para o produtor, é o produto que ele consegue comercializar. Esta foi a reportagem de Annelise Nicolodi, mostrando na realidade as dificuldades que o produtor de trigo do estado tem tido nos últimos dias nessa safra para semear a sua cultura. Por aqui a gente muda de assunto, fala agora sobre a safra de cacau. Na Bahia, o maior estado produtor, a colheita do cacau começa, mas de forma muito lenta. A situação de seca no fim do ano passado, aliada à seca extrema ao longo da temporada 15-16, faz atrasar a maturação do cacau, portanto, não fazendo com que esteja pronto ainda para ser colhido. A safra chamada de temporã, que geralmente tem início a colheita no fim do mês de abril, registra agora as primeiras atividades de colheita, repetindo o cenário visto no ciclo anterior. Informações ainda da própria Bahia dão conta de que, apesar disso tudo, desse atraso, a safra por lá
deve ser ainda positiva, estimada entre os analistas entre 51 e até 60 mil toneladas. Bom, vamos saber agora, sim, com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se esse clima seco na Bahia continua predominando na região produtora de cacau e se a chuva deve chegar em breve. A maior parte do Nordeste passa neste momento pelo período mais seco do ano. O inverno é a estação mais seca na maior parte dos estados e agora a situação da seca deve se agravar ainda mais no sertão nordestino. Por outro lado, é normal nesta época do ano chover bastante sobre a faixa leste por causa da atuação de ondas de leste, um fenômeno bem conhecido nesta época do ano para o nordeste do país. O índice de umidade no solo é bastante baixo sobre todo o interior da região, mas aqui sobre a faixa leste, por causa dessa frequência maior das chuvas e também os volumes mais expressivos, o solo já encontra-se bem mais encharcado. Olha só, desde o leste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte, os índices de umidade no solo já chegam acima dos 50% e nesta área em rosa aqui, entre Alagoas e Pernambuco, o nível de umidade no solo já chega até 100%. Essa chuva beneficia áreas produtoras de cana-de-açúcar que vinham sendo afetadas pela seca, também uma chuva que atinge algumas áreas do Recôncavo Baiano, que neste momento apresentam desenvolvimento de lavouras de milho e também de feijão, e também é uma chuva que beneficia áreas produtoras de cacau do sul da Bahia. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva. Olha só, desde o sul da Bahia até áreas litorâneas de Pernambuco, a previsão é de volumes acima de 30 milímetros. Algumas áreas devem receber pelo menos 50 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que tem potencial até para transtornos pontuais, mas continua garantindo bons níveis de umidade no solo. Agora, sobre o interior nordestino, a previsão é de continuidade do tempo bastante seco, então, principalmente para reservatórios, a situação se torna cada vez mais crítica, porque falta água já pelo menos desde o último período úmido. Agora, durante o próximo período, que vai do dia 27 agora de junho até 2 de julho, a chuva avança um pouquinho mais aqui sobre a faixa leste da Bahia. Chove em boa parte do Recôncavo Baiano, que deve favorecer as áreas produtoras de grãos, mas é em áreas litorâneas que o volume deve ser ainda maior. O volume deve variar de 30 até 70 milímetros do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. É uma chuva que tem potencial para transtornos em algumas áreas litorâneas. Chove também sobre toda a faixa norte do Nordeste, com volumes que podem chegar a 30 milímetros entre o Ceará e o estado do Maranhão. E no terceiro período a situação não muda muito. Tem previsão de mais chuva forte em áreas litorâneas do leste e também do norte da região. Algumas áreas podem receber, mais uma vez, volumes acima de 70 milímetros. Então, o solo deve continuar bastante úmido, mas, por outro lado, a chuva pode trazer transtornos, principalmente para o litoral. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até mais, Nadiara. Uma boa tarde para você. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora a utilização de tecnologias por parte dos produtores rurais. Aliás, um fator cada vez mais evidente e que fica muito claro nas ações do produtor. Você vai acompanhar esses detalhes agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. O que antes era realidade apenas na área urbana, hoje faz parte do cotidiano do homem que vive no campo. A tecnologia dos aparelhos móveis, a internet e as facilidades do ambiente virtual atravessaram a porteira e trouxeram muitos benefícios ao produtor, como no caso de Thomas Rocco, de Guararapes, interior de São Paulo. A questão da acesso à informação, à internet, a velocidade real onde as coisas acontecem. Então são todos benefícios que a internet, principalmente essa informação, traz para a gente. Vocês estão acostumados a ver o mercado, o quanto que ele muda muito rápido. Então isso te coloca acesso à informação e faz com que a gente possa tomar algumas decisões mais assertivas do que outras quando a gente não tinha acesso. Então é aquilo lá, mais acesso, mais realidade, a gente tem controle maior aí da nossa produção. Utilizamos muitos celulares, os aplicativos, principalmente os aplicativos focados em mercado e aplicativos formados em informação com questão principalmente as lavouras, a manejo de pecuária, todos esses aplicativos hoje são ferramentas de trabalho. Então não só nós, mas como toda a equipe da fazenda hoje tem isso nos smartphones aí, e dia a dia deles tem essa informação. Mas a principal inovação encontrada aqui na Fazenda Monte Verde está ligada diretamente ao sistema de produção. É que a área atualmente cultivada com feijão conta com um sistema de irrigação que pode ser controlado por um aplicativo de celular.
Segundo o produtor, o recurso contribui para a redução de custos e aumento da produtividade. O aplicativo de controle dos pivôs dá para nós essa segurança de a gente saber efetivamente qual a lâmina que a gente está usando, se a cultura realmente está precisando de água ou não, de ter o controle diretamente via celular da água, né? Ditamente, se o pivô vai deslocar seco com água. Então traz uma segurança, né? Faz também com que a gente possa colocar o nosso antigo pivôzeiro para outra função dentro da fazenda. E isso tudo a gente vê no campo, quando a gente reduz custo, quando a gente consegue evoluir em produtividade, são todos, né, fatores que pesam aí no dia a dia da propriedade e na nossa rentabilidade em si. A comprovação de que a tecnologia tomou conta do campo vem de uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que consultou 2.835 produtores rurais de 15 estados e revelou que a utilização da internet pelo homem do campo alcançou 42% dos entrevistados, 7,7% superior ao resultado da última pesquisa realizada em 2013. Este produtor de Araçatuba, que tem como atividade principal a produção de hortaliças hidropônicas, conta que tudo ficou mais fácil desde a implantação do sistema. Facilitou muito a vida da gente, né? Que foi um grande benefício para a gente. É um benefício que você só tem a ganhar. É muito bom mesmo. O uso de smartphones reforça a forte tendência de digitalização do produtor rural brasileiro. Em 2013, apenas 17% dos produtores consultados disseram ter o aparelho. No levantamento de agora, mais de 60% deles afirmaram possuir ao menos um celular inteligente. Para o Wagner, o uso do celular é indispensável. O celular a gente usa para se comunicar com agrônomos, né, com vendedores, com o próprio banco, e para todas as outras ocasiões, né? No que diz respeito a aplicativos e redes sociais, o levantamento apontou que o WhatsApp lidera a preferência dos produtores conectados, com 96% deles declarando usar o aplicativo. Em seguida vem o Facebook, YouTube, Messenger, Instagram e Skype. A pesquisa revela ainda que a televisão permanece na liderança como meio de comunicação utilizado por 92% dos produtores, seguido do rádio. Já as publicações impressas, como jornais e revistas, e a TV por assinatura, estão sendo menos consumidos pelo homem do campo. Gustavo D'Angelo para o SBA. A reportagem do Gustavo D'Angelo mostrando uma realidade importante do agronegócio brasileiro. Vamos saber agora como é que vem soja, referência para os negócios em Chicago, vinha perdendo por mais um dia. Nós temos aqui soja em Chicago com a sequência da queda. Posição de julho cai 0,65%, já vem para $9,12. Você lembra que há alguns dias estava em 9,35, perdeu bastante nos últimos 7 pregões. Posição de agosto vem a $9,17 o bushel, queda de 0,59%. Setembro com queda também, vem a $9,17 o bushel. Novembro perde mais, perde 0,75% a $9,20 o bushel. Um resultado direto em torno de uma melhora na situação climática dos Estados Unidos com a temporada 17-18. Aqui no Brasil, o dólar comercial vem hoje próximo à estabilidade em relação ao fechamento de ontem, mas em patamar bem mais alto do que vinha há alguns dias atrás. Veja só na tela, dólar comercial é cotado agora a R$ 3,32 mais 6. Neste momento, perde um pouco em relação a ontem, a queda de 0,21%. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.